Shalom para todos! Hoje nós vamos tratar de um tema muito delicado. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que eu não tenho nada contra ninguém pessoal. Eu também respeito todo ser humano pelo simples fato de ser um ser humano, uma criação de Hashem. Porém, eu vejo necessário falar desse tema, ainda mais quando eu me lembro de um episódio surpreendente que eu vou contar para vocês, que se passou comigo. Eu quero também deixar claro que eu não venho expressar a minha opinião pessoal. É irrelevante. Eu quero trazer o que a Torá fala sobre o tema. Sobre o tema bem delicado, como eu disse, do homossexualismo. Isso também faz parte da Torá. E quando é necessário esclarecer a vontade de Hashem, temos que também tratar de temas mais íntimos. Para deixar claro qual é a vontade de Hashem em todos os temas, e por isso a Torá trata desse tema como de outros temas também delicados e também mais íntimos. Como eu disse, aconteceu, vou começar com um episódio que aconteceu, que foi surpreendente para mim, me surpreendeu muito. O que aconteceu? Vou iniciar o tema com esse episódio. Eu lecionava no Yeshivá em Jerusalém. Eu era Rosh Yeshivá da Yeshivá Sharei Dat. E tinha um dos meus alunos que me disse que tem um grupo de amigos dele que estavam passando férias em Jerusalém. E fizeram para ele várias perguntas que ele não sabia responder. E ele me perguntou se eu podia receber eles para uma reunião, para eles me perguntarem sobre as dúvidas deles sobre o judaísmo. Eu falei, com muito prazer, estamos aí para isso. E assim foi, a gente combinou o horário e chegou um grupo de garotos que estavam de férias, garotos do Brasil que estavam de férias em Jerusalém. A gente se encontrou, foi uma conversa muito agradável, tocamos em vários temas interessantes. E de passagem, eu acabei tocando no tema que surgiu. Eu falei que a Torá não permite relacionamentos homossexuais. E um dos garotos que estava lá falou, perdão, Rabino, a Torá sim permite. Aí eu falei para ele, um garoto laico, com sentimentos tradicionais, eu falei para ele, interessante, a Torá que nós estudamos aqui, que recebemos de geração em geração, me parece que está claro que é proibido um relacionamento homossexual. E esse garoto insistiu. Não, a Torá permite. Eu sei que a Torá permite. Eu tenho uma ideia. Vamos pegar a Torá. Vamos ler a Torá juntos. E vamos ver o que a Torá fala. Em vez de ficar discutindo o que a Torá fala. Vamos ler dentro da Torá. Eu trouxe a Torá. Abrimos no versículo. A gente estudou juntos os versículos. E ele me disse que ele escutou uma explicação que dizia que era permitido. Eu falei, eu vou contar para vocês toda a nossa conversa, eu vou mostrar o versículo, vou falar o que ele argumentou. E eu falei para ele, vamos então estudar outra vez o versículo e também ver o que a Torá fala sobre esse versículo. E assim foi, e eu mostrei para ele, ficou claro que a Torá realmente não permite o relacionamento homossexual, como eu vou mostrar para vocês, e não só não permite, como condena de maneira muito grave. E esse garoto começou a ficar vermelho de raiva, roxo de raiva. E eu só pensei no meu coração, espero que não seja nada contra mim. Eu só mostrei para ele que está escrito na Torá. E eu perguntei para ele, eu tive a ousadia de perguntar para ele, o que aconteceu, por que você está assim? Ele falou, eu vou te contar. É uma coisa minha íntima, mas eu vou te contar. Eu falei, pois não? Ele contou que ele estava aqui em Israel num grupo de férias, no movimento juvenil laico. E o monitor do grupo dele tentou se aproximar dele de uma maneira um pouco mais próxima, vamos dizer com umas palavras mais delicadas e bonitas. E ele falou que não, é proibido, que a Torá proíbe. E o monitor dele falou, não, besteira, a Torá permite. E ele explicou para ele o que ele leu numa reportagem de um líder reformista, que ele explica que é permitido e como ele permite esse relacionamento, usando as palavras da Torá. E ele acreditou no monitor e cedeu. Ele estava uma fera, com uma raiva muito grande. Pelo menos não era contra mim, por mais que eu fiquei muito ferido, me doeu muito essa história. Era contra o que ele escutou, de uma maneira, uma explicação que ele escutou desse monitor em nome de um líder reformista que ele leu
numa reportagem que saiu no jornal. Então vamos ver o que realmente a Torá fala. Como eu disse, a minha opinião não é relevante. Vamos revelar, vamos expressar o que a Torá fala. O que Hashem transmitiu da Torá de geração em geração até nossos dias. Vamos ver o que fala também, se Deus quiser, o Midrash. E tem várias e várias fontes da Torá que pode ser estudada nesse tema, mas vamos trazer, para ser breve, somente a fonte da Torá. Vamos ler dentro o que está escrito no livro de Vaikra, capítulo 20, versículo 13. Quem quiser conferir, abre dentro, é muito bom ver dentro a fonte. Capítulo 20, versículo 13 do livro Vaikra. Veish asher ishkav et zachar. E um homem que se deitar com um outro homem. Mishkevei isha. Como se deita com uma mulher. Toevasu. Fizeram uma abominação. É a mesma palavra que se usa para idolatria. Abominação. Shneihem, mot e mot. Os dois são sentenciados à pena de morte. É claro que hoje em dia, é bom salientar isso, não se aplica a pena de morte. Porque hoje não tem as condições necessárias para se aplicar a pena de morte. Não temos o Sanedrim, não temos o templo construído, então não temos como aplicar a pena de morte. Deixar isso claro. Porém, a gravidade da ação segue a mesma gravidade, que seria propícia para aplicar uma pena pela Torá. Não estou dando a minha opinião, não importa a minha opinião, eu respeito a todos, como eu falei. O que está escrito? Só estou lendo o que está escrito e traduzindo. Então, um homem que se deitar com um outro homem, Mishkevei Isha, como se deita com uma mulher, Toevasu, fizeram uma abominação. Shneihem, moto e moto, os dois teriam que morrer, pena de morte. De Mehem Bam, o sangue deles recai sobre eles. Isso está escrito na Torá. O que me disse o garoto? O garoto me falou o seguinte: o meu monitor leu uma reportagem de um líder reformista, que ele explica esse versículo querendo permitir uma relação homossexual. Eu falei, meu Deus, o que podem fazer da Torá já? Precisa de explicação? A Torá, você pode falar, eu não sigo a Torá, eu quero seguir outras leis, eu quero inventar minhas leis, eu quero ser uma pessoa alternativa, liberalista. Decide a tua vida, mas falar que a Torá fala como? Ele viu isso na Torá. Ele falou o seguinte, olha, assim ele me explicou. Um homem que se deita com outro homem, como se deita uma mulher, é quando um dos homens toma a postura de mulher. Mas se ele segue com a postura de homem, é permitido. Santa ignorância. Assim ele quis explicar, em nome desse líder reformista, que ele leu numa reportagem de uma revista, de um jornal. Eu falei, vamos ler. O que fala Urash? Urash é baseado no Talmud. A Torá de geração em geração a gente recebe. Tem várias fontes, tem Rambam, Rishonim, Acharonim, Acharei Achronim. É uma coisa óbvia que toda a Torá fala desse tema. E o Passuk é como se lê. Não tem que modificar a explicação para justificar uma ação, um desejo. A vontade de achar não muda de acordo com o desejo de cada um. Pode falar, eu não sigo, eu não sigo o que está escrito, mas falar mudar o que está escrito. O que o Urashi fala? O que quer dizer um homem que se deita com outro homem como se deita com a mulher? O Urashi explica, desculpa que eu vou citar o que está escrito, mas está escrito. Por mais que é uma coisa íntima, em geral eu não gosto de falar desses temas, mas como é para esclarecer um tema importante, tem que ser falado, e essa é a vontade de Hashem, peço perdão. Está escrito o seguinte, Mishkevei Isha, o que é como se deita com uma mulher? Está dizendo, quando ele penetra o membro dele, Beshfoferet, no orifício do companheiro. Deus me livre, não gostaria de falar desse tema, porém, é o que está escrito, para deixar claro. Eu mostrei para ele, olha, está dizendo no Urashi, um homem que se deita com outro homem, como se deita com a mulher, quando ele penetra. A saliência, vamos dizer mais bonito, no orifício. Tem outra interpretação? Não. Tem no Talmud também, dois homens, quando eles descumprem essa passagem da Torá, explicitamente dizendo também que essa é a interpretação, e mudar essa interpretação tem que se esforçar muito para querer entender o que não foi transmitido. Ainda mais quando a gente pega vários midrashim, várias fontes da Torá. Vou trazer um exemplo de um midrash. Midrash Rabbah, anotei aqui a fonte,
capítulo 26, 5. Capítulo 26, parágrafo 5, está escrito no Midrash Rabbah. Ele cita que a perversão sexual traz desgraça para o mundo inteiro. O dilúvio não foi decretado até que chegaram ao nível da perversão no relacionamento, na imoralidade sexual. Entre eles cita o Midrash explicitamente homossexualismo. Eu não estou dando a minha opinião, não importa a minha opinião. Eu estou olhando só o que está escrito no Midrash. O motivo do dilúvio, tiveram várias transgressões, mas o que até que não caíram na transgressão da imoralidade sexual, entre eles citado explicitamente homossexualismo, não foi decretado o dilúvio, que o mundo ia ser exterminado, exceto a Arca de Noé, que foi salva. Interessante de passagem que o coronavírus, como eu citei na minha aula sobre o coronavírus, o que está acontecendo com o mundo, o que fazer, eu cito lá uma fonte, uma tosefta, que é trazido atrás do Talmud, que lá ele cita que compara que não vai ter mais dilúvio no mundo, não vai ter um dilúvio, algo que vai exterminar o mundo inteiro. Não vai ter dilúvio de água, está dizendo, porém na era pré-messiânica vai vir um dilúvio de praga, de epidemia, como está acontecendo com o coronavírus agora. E se o motivo do dilúvio foi o que acelerou o dilúvio, que trouxe o decreto do dilúvio, foi imoralidade sexual entre eles, citado explicitamente no Midrash, confiram, Vaikra Rabbah 26:5, o homossexualismo, com certeza, isso também se aplica no dilúvio dos nossos dias, que é o dilúvio de praga que vai afetar o mundo inteiro, na era pré-messiânica. É um tema que tem que ser tratado, tem que ser entendido. Agora, mais ainda, eu vou abrir para vocês na Torá outra vez, no versículo que eu trouxe antes, capítulo 20, versículo 13, está dizendo um outro ponto. Um homem que se deita com outro homem. Como se deita com uma mulher, como eu falei. Toevasu. Fizeram uma abominação. Shneihem. Ambos. Que ambos são esses? Tanto o ativo quanto o passivo. Tanto numa relação homossexual, tanto a pessoa que foi ativa quanto a pessoa que foi passiva, ambos fizeram abominação e ambos têm a gravidade da pena, que hoje em dia não se aplica, porém, a gravidade que seria propícia pela Torá de se aplicar a pena de morte. Como eu citei, eu estou sempre repetindo isso para falar que não importa a minha opinião, não importa a opinião, na verdade, os sentimentos de ninguém vai mudar, os sentimentos das pessoas não vão mudar uma realidade da existência, a vontade de Hashem, o que ele exige de nós, como criaturas dele, para conquistar o nosso Olam Abá, os nossos méritos para a eternidade. Isso que está escrito. Não tem como mudar. Quem quer mudar, aí vai ter um problema muito grande. A gente vai entrar no problema Megale Panim Batorá Shelok Alahá. Uma pessoa que interpreta a Torá não de acordo com a tradição que ela foi transmitida de geração em geração. O que fala a ética dos pais? A Megale Panim Batorá, aquele que interpreta a Torá Shelok Alahá, não como a Alahá, não como a tradição que foi transmitida de geração em geração. Afalpi, Sheis Beadó, Torá o Masim Tovim, mesmo que ele tem em suas mãos Torá, ele estudou Torá, Masim Tovim, fez mitzvot. Ein lo chelek laolam haba, ele não tem uma porção no mundo vindouro. Está escrito na ética dos pais. Por que é tão grave? A Torá não fala isso sobre assassinato, não fala isso sobre penas muito graves. Justo, para algumas penas ela fala isso. Entre elas, aquele que interpreta a Torá não como ela foi transmitida. Moshe Kibel Torá Missinai, o Masara Leoshua, Skiri Levim. Toda a tradição desde que Moshe recebeu a Torá de Hashem, passou para Yoshua, Yoshua passou para os anciãos passou para os profetas passou para... até que chegou nos Tanaim, Amoraim, Geonim, Rishonim, Achronim, até chegou nos nossos dias. Vem uma pessoa e fala, não, eu acho diferente. O que ele está fazendo? Uma pessoa quer procurar Hashem, quer procurar Deus,
quer fazer a vontade de Hashem. E ele fala, não, meu filho, a vontade de Hashem não é assim, é assado, é diferente. Ele tira a chance da pessoa de realmente se elevar, de se aproximar de Hashem, fazer a vontade de Hashem. A coisa mais valorizada, a mais cara, a mais almejada, ele tira a chance da pessoa. A mais valiosa que foi criada, que é se aproximar de Hashem, ele deturpa o caminho da pessoa. Olha como é grave modificar a Torá. Eu já escutei pessoas falando que eu vou na praia no Shabat, porque tem, já escutou, ele falou que na mesma reportagem lá ele leu que já tem os fios da eletricidade que tem em volta da praia é eruv, né, para poder carregar no Shabat. Eu não sei quem é, não me importa quem falou isso, quem não falou isso, mas é muita ignorância. Nunca estudou na vida o Talmud de Eruvim. Primeira coisa, se tem um eruv é mais grave ainda, sair e entrar do eruv, primeira coisa. Segunda coisa, fazer eruv do mar, não tem como, da praia para o mar. Outra coisa, tem que deixar, tem várias regras para algo ser eruv, para algo servir de eruv, para poder carregar, ele vira um recinto particular, tem várias condições. E se a pessoa fez e passou do eruv, é pior ainda, está transgredindo levar para um recinto a outro. Sem eruv não é estar transgredindo isso. Tem coisas absurdas que a pessoa começa a interpretar, em vez de falar, olha, eu não sigo o que está escrito. Não, eu sigo, mas muda tudo. Isso é mais grave, porque tira a chance de outras pessoas, quando ele explica de maneira errada, de realmente fazer a vontade de Hashem. E as pessoas, não por mal, por ingenuidade, acabam cedendo e entrando em proibições como o homossexualismo, que a Torá fala, ou de respeitar Shabbat, com aquela história. Não, hoje em dia o porco é permitido, porque hoje não tem mais problema de saúde, porque você pode fazer de maneira higiênica com o Ministério da Saúde. A origem da carne do porco é a mesma origem, limpando ou não limpando ela. Se a pessoa se come a carne de porco, está comendo, está se conectando com a origem da criação do porco, que é impura, está impurificando ele. Quando a pessoa, mas eu esquentei bem, não tem... A saúde é ótimo se preocupar com a saúde. A Torá também fala ela se preocupa com a nossa saúde, para se preocupar com a saúde. Em caso de vida ou morte, inclusive pode desrespeitar o Shabat. A pessoa tem que saber se controlar e fazer as coisas de maneira que seja saudável para ela. Porém, não é a única condição. A origem da carne do porco é impura. Não adianta você limpar, passar esmalte nela. Não vai adiantar. Ela continua tendo a mesma origem. Quem come isso vai estar transgredindo a Torá. Ou como não pode acender fogo no Shabat, antigamente era pedra, hoje em dia é mais fácil. Absurdo, não tem nada a ver. A proibição de Shabat, como você faz o fogo. Isso tem a ver com a origem de criação, a raiz de criação, de força de criação de toda a criação de Hashem. O Shabat tem que paralisar, não se interferir na criação de Hashem. É um tema espiritual. Fazer fogo, não importa a maneira que se faz o fogo. Tem que entrar na essência do tema. Não explicar de maneira superficial e explicar tudo de maneira superficial. Então, já que não é assim, quem somos nós para modificar a vontade de Hashem? Nós temos que revelar a vontade de Hashem. Então, vamos, se Deus quiser, a pessoa que realmente procurar fazer a vontade de Hashem, estudar nas fontes corretas, se conectar com pessoas que explicam a Torá com compromisso, com a responsabilidade de se conectar com a explicação de Moshe, que recebeu a Torá de Hashem em Sinai e passou a Torá para Yoshua, de geração em geração, até os nossos dias, para a gente revelar a vontade de Hashem, entrar em harmonia com a vontade de Hashem, se aproximar de Hashem de verdade e conquistar com isso novos e novos níveis espirituais, e não viver uma ilusão e justificar as nossas necessidades, os nossos desejos, e para poder interpretar a Torá, para servir a nos servir. Nós temos que servir a Hashem e não Hashem tem que nos servir. Quem não serve a Hashem, ele que perde. Então, se Deus quiser, Bezrat Hashem, nos seguimos em outra conversa. Tudo de bom.